puder, Cleber, ser acionamento intensivista e com ampla experiência no manejo do paciente no pós-operatório, e com certeza ele vai nos ilustrar e vai nos dar bastante da sua experiência e conhecimento nessa parte do pós-operatório. Acredito que ele vai explicar melhor, que ele dividiu a palestra em duas partes. Eu acredito que ele mesmo vai nos explicar qual vai ser a dinâmica para poder dar continuidade. Muito obrigado, Ailson, e deixo você com a palavra para começar a sua apresentação. Muito obrigado, professor Errando, professor Rui também, muito obrigado. Fazendo uma breve apresentação, eu trabalho com terapia intensiva desde o ano de 95, fui titulado em 2000, e trabalhei primeiro com cirurgia cardíaca no Rio de Janeiro, enquanto morava no Rio de Janeiro, até o ano de 2000, no hospital chamado Hospital Evangélico, tinha um serviço lá chamado SICOR, e nós trabalhávamos com cirurgia cardíaca neste local do Hospital Evangélico. Tinha pelo menos 2 a 3 cirurgias cardíacas por dia. Depois eu vim para São Paulo, passei um bom tempo, e há 3 anos eu estou trabalhando no Hospital Adig Jatene. O hospital tem 3 anos, é um hospital eminentemente cirúrgico, cardiológico, neurocirúrgico também, basicamente um hospital cirúrgico. E eu trabalho na equipe, e agora, mais ou menos há 1 ano, eu estou como rotina do serviço de cirurgia cardíaca, no pós-operatório de cardíaca mesmo, no período da tarde, né? Que é o período onde a cirurgia começa às 8, 9 horas da manhã, o Cleber depois vai poder dizer melhor, e termina 2, 3, 4 horas da tarde, às vezes 5 e meia da tarde, é que o paciente está chegando. E o meu trabalho é exatamente fazer o trabalho de diarista, de acompanhar e fazer o feedback para o plantonista, e também fazer o double check, né? Tá checando as coisas, está preparando o protocolo, apurando o protocolo, conversando com o cirurgião, ou seja, fazendo o trabalho de meio de campo, né? Vamos dizer assim. Nós preparamos, a princípio, quando a gente falou a respeito do tema, como o tema é muito vasto, vamos dizer assim, dá para a gente falar, por exemplo, de uma das complicações, dá para ser um dia inteiro, ou pelo menos um tema inteiro, apenas falando de uma das complicações. Quando eu perguntei no grupo, o pessoal achou melhor que falasse a parte mais básica, pelo menos para que o pessoal tivesse uma noção em relação à cirurgia cardíaca na UTI, a chegada do paciente na UTI, e depois, então, falar de um módulo das complicações. Então, eu acabei decidindo por fazer uma breve introdução em relação à parte histórica, para que as pessoas pudessem entender um pouco do que se passa em relação à cirurgia cardíaca. Não vou abordar a cirurgia em si, mas vou mostrar algumas coisas que podem ser interessantes para que se compreenda. Porque uma das chaves da cirurgia cardíaca, aliás, não é só da cirurgia cardíaca, não, mas uma das chaves da cirurgia cardíaca é você saber o que foi feito, você compreender qual é a fisiopatologia que está se apresentando naquele paciente. É você entender, por exemplo, que um paciente que faz uma troca de válvula mitral, em que essa válvula não aconteceu ainda de ter uma remodelação de ventrículo, é muito importante em relação a onde já aconteceu uma remodelação de ventrículo. E o que você vai esperar em termos de resposta daquele paciente? Uma resposta inflamatória maior, se é um paciente diabético. Então, praticamente todas as coisas, todas as informações que você vai coletar desse paciente previamente, durante a cirurgia e no pós-operatório vão ser importantes. A gente procurou destacar exatamente essas coisas. Tá? Fazendo um lembrete, me deu uma lembrança boa essa semana, bom modo de dizer, que é a questão das múmias lá do Egito, né? O pessoal estava comentando do passeio das múmias no Egito, em que as múmias saíram de um museu e foram para outro. Mas o interessante é que das múmias se tiravam praticamente todos os órgãos, menos o coração, porque o coração é considerado a sede da alma, vamos dizer, né? Então, essa questão do coração ser a sede da alma, de ser a sede dos sentimentos e tudo mais, o faraó ficava com o coração lá mumificado dentro da múmia. Por quê? Porque o coração ele está no imaginário popular e está no imaginário do ser humano há muito tempo. Então, é um tipo de situação que mexer no coração era uma coisa considerada absurda, era uma coisa considerada completamente inexequível, era uma barreira que se encontrava dentro da medicina, mexer no coração. Porém, o que aconteceu? Sempre se pensou em mexer no coração, sempre se pensou em mexer em alguma coisa. O primeiro caso de intervenção cirúrgica documentado que se tem é de 1896, quer dizer, faz tempo pra caramba.
E aí, num período em que a gente nem imaginava que pudesse se mexer no coração. Havia um ferimento, o colega, né, pode chamar de colega, Ludwig Rehm, ele viu que havia essa lesão e resolveu suturar com um fio de seda. Ele fez a sutura, deu 3 pontos nesse coração e o paciente sobreviveu. Esse foi o detalhe. Foi a primeira vez que se tem notícia de que isso foi feito alguma coisa no coração e que se pudesse chamar de uma cirurgia e o paciente sobreviveu. E, basicamente, já se tinha feito alguma coisa antes, em 1890, ele fez isso baseado em Roma, porém, o paciente de Rehm é quem sobreviveu. Então, o primeiro caso conhecido, documentado, é esse. Porque a gente sabe que, em termos de história, medicina egípcia, até mesmo um pouco da medicina grega, o pessoal já pode ter mexido, mas pode ter dado zebra, vamos dizer assim, e não ter seguido o caminho, né? Existem razões válidas também para a gente considerar que o início da cirurgia cardíaca, como a gente não conhece, mas como a gente tem uma ideia, ela começou mesmo em 1810. Foram relatadas algumas situações de cirurgias do pericárdio na Espanha e também na França. Principalmente esse da Espanha, que eles fizeram lancetamentos, fizeram pequenas, não é suturas, não, drenaram o pericárdio de pacientes que tinham ferimentos, drenaram o pericárdio de pacientes que tinham pericardite. Então, se você for considerar que a drenagem pericárdica é uma cirurgia cardíaca também, então, desde 1810 que se faz cirurgia cardíaca, né? Outro detalhe também, ainda em 1896, uma máxima, né, é parecido com uma máxima que a gente conhecia antigamente, que em relação aos computadores, que se falou, né, no começo da geração dos computadores, se dizia, mas quem vai querer mais do que 64 KB de memória no computador? Não se imaginava que fosse se querer alguma coisa mais do que isso. Pois esse Stephen Paget, no seu livro A Cirurgia do Tórax, já existia o livro Cirurgia do Tórax em 1896, já se escrevia. Ele coloca que atingiu os limites impostos, ou seja, não se poderia fazer mais nada. Aquela sutura do ferimento era o máximo que se podia fazer. Podia-se fazer experimentos em animais, porém, ele pensa que isso jamais poderia ser realizado na prática. Jamais se poderia operar coração. Então, para ver como a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Em 1896, havia um que disse categoricamente que nós não conseguiríamos, de maneira alguma, operar o coração. Mas, em 1944, o Dr. Blalock, em Baltimore, ele realizou a primeira cirurgia, que era uma anastomose subclávia pulmonar no tratamento dos casos de patologia de Fallot. Existe uma doutora que participou disso daí, e eles faziam experiências. O Vivian Thomas era um cara que ele foi contratado como faxineiro. O faxineiro passou a trabalhar no laboratório. E no laboratório eles começaram a desenvolver cirurgia experimental. Qual a importância disso daí? O Blalock estava tentando fazer a cirurgia e não conseguia encontrar uma forma em que você pudesse ter o coração parado, porque precisava parar o coração. Mas se eu parar o coração, o que eu vou fazer? E então o Vivian Thomas, como um técnico na parte de tratar com os animais e fazer as pesquisas de campo, nesse caso, com os animais, os testes, as experiências, eles fizeram as experiências e esse Vivian Thomas colaborou com ele. Por que eu estou falando tanto do Vivian Thomas? Porque quem ficou famoso foi o Blalock. O Vivian Thomas não ficou tão famoso assim. Porém, a história ficou tão famosa, mas tão famosa, que ela acabou virando um filme de Hollywood. E se a pessoa quiser saber mais detalhes sobre como isso aconteceu, esse filme aí, o Something Lord Made, Quase Deuses, em português, que está disponível, quem quiser assistir o filme, para ter uma ideia de como é que a coisa aconteceu. Bom, vários grupos na década de 40, na década de 30 trabalhavam, mas todos eles esbarravam numa situação. O coração fica dentro de uma caixa fechada. Essa caixa fechada, ela tem osso. Além de osso, o coração fica pulsando o tempo inteiro. Como é que a gente vai poder fazer alguma coisa no coração? Para fazer alguma coisa no coração sem que o paciente morra, é necessário que eu tenha um determinado sistema que permita que eu opere esse coração batendo, ou então que eu tenha que parar esse coração para que eu possa fazer alguma coisa. Então já se tentava fazer algo na década de 30 e 40 em relação a fazer uma máquina que pudesse fazer a substituição. O nosso ECMO ele já estava sendo pensado naquela época. A nossa SEC já estava sendo pensada naquela época. Porque uma das primeiras coisas que eles estavam desenvolvendo era exatamente um oxigenador. Porque já se tinha a noção de que, se por acaso o coração parasse,
o organismo não ia receber oxigênio. Mas se o coração permanecesse ali naquela posição que ele estava, sem receber oxigênio, ele iria morrer, não adiantaria nada a cirurgia. Então, se precisava urgentemente desenvolver alguma coisa que permitisse a parada do coração. Como que foi feito isso daí? A primeira vez que se conseguiu fazer uma máquina de circulação extracorpórea e se teve sucesso do paciente sobreviver foi feito por esse médico chamado John Gibbon, no Massachusetts General Hospital, que é bonito até de falar para caramba, isso em maio de 1953. Ele pegou uma máquina de circulação extracorpórea, na verdade ele adaptou uma bomba junto a um oxigenador que ele já vinha fazendo pesquisa anteriormente em relação a isso daí, e resolveu fazer essa máquina, e esse paciente sobreviveu. Ele já tinha tentado operar um paciente antes com a máquina e não tinha conseguido. O primeiro caso de sucesso de uma cirurgia cardíaca em que se usou um dispositivo para circulação extracorpórea foi em 1953 com esse médico. Se bem que já se tinha tentado fazer alguma coisa, o Dr. Lillerheim, em 1954, logo a seguir, ele tentou fazer uma coisa que tinha lá sua inteligência, porém, estava faltando alguma coisa mágica, que não se podia fazer com todo mundo. O que ele fez? Algumas cardiopatias congênitas, ele começou a pegar o pai ou a mãe para fazer o suporte circulatório do sangue. Então, ele fazia a ligação dos dois, e fazia a ligação dos dois através de uma circulação que saía da região da femoral e era ligado diretamente ao coração. E, por outro lado, pegava a circulação da cava e ligava a outra femoral. Então, você fazia uma circulação em que vinha arterial e depois tinha um retorno venoso, utilizando bombas e oxigenador também. Não deixava de ser uma SEC, mas uma SEC humana, o que era uma coisa bastante interessante, porque você passava a ter uma SEC humana, uma circulação extracorpórea, porém uma circulação extracorpórea humana. Quem quiser ter mais detalhes, o livrinho que a gente colocou ali, que fala sobre a história, eu fiz questão de colocar um pouquinho da história, porque a gente tem que enfocar que não adianta nada falar em termos de cirurgia cardíaca ou cirurgia do coração se a gente não falar sobre as técnicas que tiveram que ser utilizadas para manter esse coração em funcionamento ou, pelo menos, viável. Em termos de Brasil, o Brasil não ficou muito atrás, não. Porque logo depois, em 55, o professor Hugo João Filipposi, ele já estava trabalhando com máquina de SEC no Brasil. E o pessoal do Hospital das Clínicas é que foi o pioneiro. Dentro desse negócio do Hospital das Clínicas, do pessoal ser pioneiro, tem algumas pessoas, o que dá nome ao meu hospital lá, né? O doutor Adib Jatene, tá? Tem o doutor Braille também, que também é do Hospital das Clínicas. O Filipposi é que, na verdade, foi quem começou com a máquina de SEC. E é uma coisa interessante como a cardiologia e a cirurgia cardíaca brasileira desenvolveram, que na mesma época que houve o transplante de coração, em 1967, o primeiro transplante de coração foi em 1967. Em maio de 68, foi o primeiro transplante de coração no Brasil. O doutor professor Zerbini, ele trouxe o Christian Barnard, fez a cirurgia juntamente com ele, e o Brasil estava sempre na ponta em relação à parte de cirurgia cardíaca. É o tipo de situação que englobava, que fecha um ciclo em que o Brasil está à frente em relação a isso daí. Então, é aquele negócio de levantar a bandeirinha, Brasil, Brasil, mas é isso mesmo. Falando em relação a isso, nós precisamos de uma máquina. Tá bom. Que máquina que a gente poderia fazer? O que nós poderíamos fazer em termos de cirurgia cardíaca? Existe um material bom, farto, bastante útil que a gente pode utilizar para entender como é que funciona uma SEC. Mas, basicamente, o que é a SEC? Você pega a substituição temporária das atividades cardiopulmonares usando um conjunto de equipamentos capaz de fazer aquilo dali. Basicamente, o que a gente faz? A gente pega o sangue que deveria sair do coração, ou pelo menos o sangue que deveria estar saindo, você faz uma ligação na região da aorta, faz várias outras ligações que a gente vai mostrar daqui a pouco, e o que nós temos? Nós levamos esse sangue até uma máquina, nessa máquina é feita a oxigenação e ele é devolvido oxigenado para que você mantenha o órgão em funcionamento. Esse líquido a gente chama de perfusato, que é o líquido que passa pela máquina e é levado para lá. Esse líquido ele tem que ser, obviamente, ele tem que ser um líquido que não coagula, porque se você tiver coagulação, você vai estar levando
coágulos para dentro da circulação coronariana, para dentro do coração de maneira geral, e você não deve estar utilizando esse tipo de coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que deixar esse sangue e esse material que vai ser juntado ao sangue. Eu tenho uma solução, por exemplo, que eu faço essa solução para poder parar o coração. Eu tenho uma solução que eu utilizo para nutrir o coração. Tanto a solução para parar o coração como a solução para nutrir o coração, e hoje em dia se sabe que é melhor você ter a solução em forma do sangue do próprio paciente, é necessário que eu mantenha esse sangue circulando sem que haja problema de formar trombo, sem que haja problema de coagulação. O que a gente usa? Praticamente a gente usa apenas e exclusivamente a heparina. A heparina é relativamente fácil de obter, ela tem um antídoto, então é uma coisa fácil da gente fazer. Quando termina a cirurgia, então, o que a gente faz? A gente neutraliza essa heparina com a protamina e assim você mantém um nível de coagulação razoável. Como que a gente faz isso? Existe um pequeno aparelhinho que fica dentro da sala e você faz, é o TCA, que você faz o tempo de coagulação. E esse tempo de coagulação você costuma fazer o registro para que você tenha o tempo de coagulação adequado durante todo o período da cirurgia. Em relação ao sistema em si da cirurgia, como que a gente faz? Existem os catéteres que eles entram na região da aorta, existem catéteres que entram na região da cava, existem catéteres que entram na região do seio coronário, principalmente, para que você possa correr a solução. Em determinadas cirurgias, eu faço o fluxo no mesmo sentido que o sangue correria no coração. Por exemplo, tem a cirurgia de válvula. Algumas cirurgias de válvula, cirurgia de válvula mitral ou cirurgia de válvula óssea, mas principalmente mitral. Às vezes eu preciso que o fluxo venha neste sentido e preciso que o fluxo vá neste sentido. Tanto o fluxo anterógrado, que a gente chama, como o fluxo retrógrado também. Por que eu estou falando isso daqui? Isso daí é da parte da cirurgia, não é para a gente detalhar tanto a cirurgia, mas que a gente possa entender, quando a gente receber esse paciente, o que aconteceu com ele. Por quê? Porque a SEC, por si só, apesar de ser um sistema muito inteligente, apesar de ser um sistema em que nós mantemos aquele coração nutrido, mantemos aquele coração oxigenado, porque tem que lembrar que o consumo de oxigênio do coração, em termos proporcionais, ele é igual ao consumo do cérebro. É um órgão que ele não tem reserva. Então, como ele não tem reserva, ele precisa de oxigênio o tempo todo. Ele não tem margem para que você possa ter uma anóxia, para que você possa ter uma redução de oxigênio por muito tempo. Porém, a SEC ela tem uma série de coisas, uma série de elementos, a própria parte dos ativadores, o material que é utilizado e a falta de você não ter um endotélio, acaba levando a uma ativação de fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios você tem que levar em consideração. Uma das coisas que a gente mais respeita dentro da cirurgia cardíaca, no pós-operatório de cardíaca, é o chamado tempo de SEC. Quanto maior o tempo que o paciente precisa ficar em circulação extracorpórea, proporcionalmente maior vai ser a reação inflamatória que nós vamos ter que enfrentar durante o período do pós-operatório. Então, o tempo de SEC é importante. Não é tão importante assim a gente entender todos os fenômenos que acontecem aqui. Mas só para ter uma ideia, a gente tem fatores que, no final das contas, vão provocar hipotensão, vão provocar alteração da permeabilidade vascular e, portanto, o paciente que fica mais tempo em SEC, ele tem mais chance de desenvolver hipotensão e vasoplegia, tá? Existe ativação de monócitos, ativação de plaquetas e existe dano tecidual, de qualquer maneira, à parte cardíaca. Além das várias complicações que podem acontecer durante a cirurgia ou no pós-operatório imediato por causa de eventos que aconteceram na cirurgia, que não são a cirurgia em si, o que a gente pode ter? A gente tem essa reação inflamatória. Então, imagina, eu tenho uma pessoa, que eu estou lá com a pessoa quietinha, sossegada, ela vai para a sala de operações e ela é atropelada. É feita uma esternotomia, essa esternotomia é uma fratura. Eu pego o externo, eu serro o externo no meio desse paciente. Resultado, já tem uma reação inflamatória. O organismo não sabe que eu estou fazendo uma cirurgia. O organismo sabe que eu tenho um dano tecidual grande, que eu tenho um dano ósseo, que eu tenho um dano de medula óssea vermelha, que eu tenho um dano que está invadindo o tórax. É assim a interpretação que o organismo faz. Então, imediatamente, já vai desencadear uma reação inflamatória importante. Além do mais, eu entro na parte cardíaca.
eu mexo com o pulmão, eu mexo com o pericárdio, eu vou até onde está a parte do coração. Então, imagina a reação inflamatória que o organismo da gente vai tentar fazer para se defender. O organismo está tentando se defender. E essa tentativa de defesa é que acaba provocando a reação inflamatória. Uma das coisas que se costuma fazer no pré-operatório, principalmente no pré-operatório de cirurgias que vão demandar mais tempo, é fazer uma dose de metilprednisolona. Depende muito de serviço para serviço. Então, estou citando uma das coisas que a gente às vezes faz no nosso serviço, já exatamente para poder tentar prevenir isso daí. Bom, os tipos de cirurgia que a gente costuma receber com mais facilidade ou com mais frequência é exatamente a cirurgia de revascularização, sendo que na revascularização, geralmente a gente usa a ponte mamária, a gente sabe que existe a possibilidade de usar a ponte radial, mas raramente é usado, eu nunca vi nenhum caso que tenha se usado a ponte radial, tá? Existem os locais obstruídos, a ponte nada mais é do que você fazer a ligação. A mamária interna, por exemplo, ou a torácica interna direita, torácica interna esquerda. A cirurgia de hoje, por exemplo, que nós tivemos foi uma torácica interna direita para descendente anterior, uma torácica interna esquerda para marginal e uma ponte de safena aorta para a descendente posterior. Então, 3 artérias, 3 cirurgias que foram feitas, certo? A gente usa também a veia safena, que também ela pode ser colocada. Tanto pode ser colocada como uma ponte alternativa, como pode ser colocada como uma ponte direta também, passando sobre o setor. Mas como o nosso objetivo não é falar sobre revascularização, a ideia que vocês tenham é essa daqui, tá? Em que a gente tem essas pontes que são feitas. Também são feitas cirurgias de plastia de válvula e cirurgias de troca de válvula. Então, a gente tem as próteses biológicas, tem as próteses metálicas. As cirurgias que dão mais dor de cabeça costumam ser realmente as cirurgias de prótese mitral, porque a cirurgia de prótese mitral, principalmente na estenose mitral, ela já provoca uma reação inflamatória muito maior, você tem uma remodelação miocárdica muito grande, estenose aórtica também, isso quando não são feitas as cirurgias das 2 válvulas. Na maioria das vezes, quando você tem uma cirurgia da válvula aórtica, ou melhor, da válvula mitral, o pessoal acaba mexendo também na tricúspide e assim por diante. Resultado, cirurgias valvares, cirurgia de revascularização miocárdica. Não são essas apenas as cirurgias. Existem cirurgias também, por exemplo, tamponamento cardíaco, a drenagem do pericárdio, a adenosmectomia, principalmente do segmento inicial, do tipo A de Sanford. Esse tipo de cirurgia são cirurgias que se faz, que o pessoal da cirurgia cardíaca faz. Até depois o Cleber pode dar uma luz maior em relação a isso daí, dando uma ideia do tipo de cirurgia que a gente faz. Existe também uma cirurgia, a cirurgia de revascularização de miocárdio, em que não se usa SEC, em que não há necessidade de você fazer a SEC, não há necessidade de você usar a circulação extracorpórea. Teoricamente, esse tipo de cirurgia seria um tipo de cirurgia que daria menos problema, porque a reação inflamatória seria menor. Realmente, a gente costuma ter menos problema com esse tipo de paciente. Mas como é que consegue fazer isso daí? Consegue-se fazer isso através de um aparelhinho, pelo menos o que a gente usa no nosso hospital, é um aparelhinho que o pessoal chama de octopus, em que esse aparelho ele é posicionado de tal forma em que você paralisa para um determinado trecho, o coração está batendo, aí é dado um tombo no coração, vamos dizer assim, né? Você coloca o coração numa certa posição que você consegue fazer a sutura de forma alinhada, de forma segura, em que você consegue fazer a revascularização. Esse tipo de cirurgia ela é bem menos traumática, vamos dizer assim, a recuperação ela costuma ser melhor do que a recuperação com SEC. Então, o tempo de SEC é uma coisa fundamental, tá? E além do tempo de SEC, tem outro fator que a gente considera também. Além do tempo da circulação extracorpórea, logo assim que você faz a circulação extracorpórea, o cirurgião ele clampeia transversalmente a aorta e a gente considera isso como tempo de anóxia, em que o coração fica sem receber o oxigênio diretamente. Esse tempo de anóxia ele é menor do que a SEC, porque você faz a SEC, depois que você fizer a SEC, você clampeia. Na hora que tiver que colocar o coração para funcionar novamente, você desclampeia, tá? Aí tenta tirar da SEC como? Fazendo o coração começar a funcionar para que você possa começar a tirar da SEC. Então, existe também o tempo de anóxia, que é uma coisa importante. Bom, a gente vendo em relação ao que aconteceu com esse coração.
Tá? O que aconteceu com esse coração durante o período em que você estava trabalhando nele? Tá? Quais são as alterações que eu vou encontrar quando eu pegar esse paciente no pós-operatório? Entre as coisas principais que a gente encontra no sistema cardiovascular é uma redução da complacência e da contratividade miocárdica. Na maioria das vezes, para tentar compensar a parte inflamatória, toda a reação que o organismo está fazendo, descarga de adrenalina, descarga de cortisol, você encontra uma taquicardia, geralmente uma taquicardia sinusal, que vai de 100 a 120. Também você mexeu no pericárdio. Então, você vai encontrar um atrito pericárdico, que o pericárdio não vai estar muito bem ajustado. Vai encontrar também um pneuma pericárdio. Obviamente que esse paciente não vai estar sentando nem nada, mas vai encontrar também uma hipotensão ortostática. No eletrocardiograma, você vai encontrar também hemibloqueio transitório. Se você está com esse paciente numa certa posição, você virou esse paciente, vai provocar hipotensão. Isso acontece também na própria manipulação cardíaca, que o pessoal às vezes chama de tombo, de dar os tombos, que ele precisa colocar o coração em uma certa posição para poder fazer a sutura. Em termos de sistema respiratório, o que eu tenho? Eu tenho um pulmão que ficou parado durante algum tempo. E, obviamente, ele não foi expandido como deveria. Como ele não foi expandido como deveria, eu posso ter atelectasia, eu vou encontrar derrame pleural. Às vezes, pela própria condição do paciente pré-operatória, ele já pode ter algum derrame pleural, principalmente em problemas valvulares. E você vai encontrar um raio-x com sinais de congestão, a despeito de estar com pressão de enchimento normal, baixa ou por qualquer outra coisa, mas pela própria permeabilidade vascular desse paciente, desse pulmão, né, vamos dizer assim. Na parte do sistema nervoso, o que a gente pode encontrar de alterações, que a gente pode chamar praticamente de fisiológicas, você pode ter lesão de nervo ulnar, você pode ter lesão de nervo mediano, você pode ter fratura pela fratura do arco costal depois que você fizer a esternotomia, pode ter lesão do plexo braquial, pode ter trauma por punção da veia jugular e outras coisas do gênero. Distúrbio visual transitório, perda de acuidade, várias coisas que você pode ter. Disfunção cognitiva. Às vezes a gente pensa que o paciente, principalmente no segundo dia, terceiro dia, esse paciente provavelmente teve um AVCI. É bastante comum a gente fazer uma tomografia, quando na verdade é uma disfunção cognitiva da própria cirurgia que o paciente vai recuperar logo depois. No trato gastrointestinal e geniturinário, você tem que pensar que essa parte da cirurgia toda que foi feita, esse tempo, vai levar a uma constipação, pode levar a uma retenção urinária, pode levar a um ilho paralítico. Um paciente potencialmente, ele é um paciente que tem grandes chances de desenvolver ilho paralítico no pós-operatório. Nas alterações laboratoriais, o que a gente vai encontrar nessas alterações desse paciente imediato? Alteração em perda de hemodiluição, principalmente. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar plaquetopenia, principalmente por causa da meia-vida das plaquetas, que as plaquetas, a sécula destrói bastante plaqueta também. Obviamente que o organismo vai reagir à agressão com uma leucocitose, então você vai encontrar. Pelo estresse, você vai encontrar também uma hiperglicemia e o hipercortisolismo. Tudo isso, reações que você vai ter à agressão que é a cirurgia cardíaca. E é uma baita agressão que o organismo sofre. Em termos de alteração laboratorial, o organismo passa a ter uma tendência para acidose metabólica. Isso aí, no finalzinho, a gente vai chamar muito a atenção, que a acidose é um dos fatores que mais complicam. E é uma das coisas que a gente espera um pouco para tentar ver, e se esperar muito para ver no paciente, a gente corre o risco de perder o paciente. Hipo ou hipercalemia. Esse paciente, quando você vai fazer a cirurgia cardíaca, você baixa a temperatura, que baixando a temperatura, você acaba tendo um consumo menor de oxigênio. Só que baixar a temperatura faz com que você possa ter também uma redução do potássio. E quando você aquece, você pode ter um aumento desse potássio. Então, é coisa para ser pensada. Uma hipocalcemia também é outra coisa que pode acontecer. Uma hipofosfatemia pode acontecer também. E você pode ter uma redução do folato e da homocisteína. Em termos práticos de pós-operatório, eu vou trabalhar no pós-operatório imediato desse paciente. Tem que prestar muita atenção em acidose metabólica e valores do potássio. Esses dois fatores, e cálcio também. Esses três fatores, em relação a fatores extremamente importantes e extremamente lábeis. São coisas que, se você não prestar muita atenção, elas mudam com uma certa facilidade, às vezes no intervalo de 1 ou 2 horas, e você corre o risco de perder o paciente também. Bom, o paciente está chegando, o paciente está vindo para a UTI. Geralmente ele vem acompanhado pelo anestesiologista,
No nosso serviço, o cirurgião passa antes, conversa com o plantonista, passa as informações de como foi a cirurgia. O que aconteceu? Demorou para sair de SEC? Não demorou para sair de SEC? Essa situação, essa narrativa, ela é fundamental para que a gente possa entender o que está acontecendo com esse paciente, o que eu vou esperar desse paciente. Aí, então, vem com o anestesista. Na maioria das vezes, quando vem com o anestesista te informa se ele sedou, se ele não sedou, se o paciente, como é que ele está de droga vasoativa ou não, se o paciente fez hipertensão, volumes, etc. O que a gente vai ver? Bom, o que é importante para a gente ver? Claro que o nome é importante, mas é claro que não vai fazer muita diferença. Em termos de sexo, tá? Em termos de sexo, o paciente de sexo masculino costuma ter piores prognósticos em relação à cirurgia cardíaca. A idade. É claro que os pacientes que têm uma idade mais avançada, em relação a cirurgias valvares, eles vão ter um risco maior. Porém, em relação a cirurgias de revascularização, o risco não é tão maior assim, porque eu já tenho uma circulação coronária feita, uma circulação colateral feita. Então, por incrível que pareça, a idade, o paciente mais jovem na cirurgia de revascularização miocárdica, ele, teoricamente, pode ter um risco um pouco maior do que o paciente de idade mais avançada. Esse paciente de idade mais avançada já tem uma circulação colateral importante. Tá? O peso ele é muito importante em relação a isso daí. O que a gente sabe é que pacientes que têm uma estatura mais baixa, aqueles pacientes mais atarracados, pescoço curto, esses pacientes são pacientes que desenvolvem a reação inflamatória de uma forma muito mais intensa. E se o paciente é obeso, ele reage inflamatoriamente muito mais intensamente também. Então, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção, é o peso do paciente. E o diagnóstico desse paciente? Esse diagnóstico é o quê? Qual o problema que o paciente tinha antes? Como é que estava a parte de, digamos, é uma cirurgia de revascularização miocárdica. Como é que estava a fração de ejeção desse paciente? Onde é que estava? Qual é a artéria que está afetada? Então, são coisas que a gente precisa ter uma ideia para que você possa colocar na tua cabeça um plano mental. Como está funcionando este coração depois da cirurgia? E tem que considerar o que acontecia antes da cirurgia. Nas doenças de base, quais são as doenças que têm um impacto muito importante? Hipertensão arterial, claro, diabetes, doença arterial periférica. Doença arterial periférica, por exemplo, você pode ter sérios problemas para poder ter uma linha arterial, para fazer uma medição de PAI, para poder ter que fazer uma intervenção, para poder entrar com um balão intraórtico, por exemplo. Nossa, é complicado se você tiver uma doença arterial periférica. Tabagismo e etilismo, uso de drogas ilícitas, DPOC, doença pulmonar intersticial, doença cerebrovascular, insuficiência renal. Pacientes com insuficiência renal, então, é terrível, porque a agressão ela já leva a uma redução da função renal. Ainda por cima, o paciente já insuficiente renal vai ser pior ainda. Doença hepática, alergias, cirurgias prévias, se o paciente tem neoplasia ou não. Eu peguei uma vez um paciente com uma doença, o paciente já tem doença hepática, fez a cirurgia cardíaca, e foi muito interessante porque já estava na fase de recuperação, tinha saído até bem da cirurgia, e já estava acordado e tudo mais, e tinha sido retirado, os drenos tinham sido retirados. E no lugar de um dreno começou a sair um líquido. Um líquido a gente pensou a princípio que fosse derrame pleural, e não era líquido ascítico. O paciente tinha ascite e simplesmente criou uma comunicação entre a região da ascite e a região do tórax. Olha a complicação que você tem, uma complicação completamente inesperada. E quase o plantonista foi chamar a cirurgia torácica, pensou em fazer uma drenagem de tórax, quando na realidade o problema era uma ascite. Tá? O status funcional desse paciente, se o paciente tem uma sequela neurológica prévia, se ele já tem uma demência, se o estado nutricional dele era adequado ou não, porque isso vai influenciar na cicatrização. Na parte de identificação, já foi colocado aí as doenças de base também. Em termos de medicações, se o paciente está em uso de antiagregantes plaquetários, se está em uso de anticoagulante, isso é importante também. Paciente, por exemplo, que chega com insuficiência mitral ou com estenose mitral, paciente que tem fibrilação atrial crônica, às vezes o paciente já vem usando anticoagulante, o anticoagulante foi retirado há pouco tempo, está usando antiarrítmico, o antiarrítmico pode influenciar depois da parte da cirurgia, se está em uso de beta-bloqueador, tudo isso é importante. Tudo isso impacta diretamente na recuperação do paciente. E a gente tem que pensar para fazer aquele modelo mental que eu comentei. Nos exames complementares, o paciente chegou, já se deve fazer um eletrocardiograma dele assim que for possível, para que você possa ter uma ideia e comparar com o eletrocardiograma anterior.
é relativamente comum aparecerem alguns sinais de isquemia no pós-operatório imediato, você vai fazer a seriação desse eletrocardiograma. A radiografia de tórax é muito importante para ver alargamento de mediastino, para suspeitar de tamponamento cardíaco, para ver se você não tem nenhuma situação em que haja um derrame pleural mais avançado, se não tem um hemotórax, alguma coisa assim. O ecocardiograma, a gente agora tem feito o ecocardiograma dentro da sala de cirurgia, a gente tem feito o ecocardiograma transesofágico, o que tem ajudado bastante. Ver a relação à coronariografia, todos os pacientes que vão para a cirurgia, eles acabam fazendo uma cineangio coronário, né, que o pessoal hoje chama de cateterismo mesmo, na minha época chamava-se cineangiocoronariografia, em que você verifica se tem, o paciente está com problema valvar, nada impede que eles tenham um infarto no pós-operatório imediato. Então a gente tem que ver como é que estava. Mas ele tinha aqui ele já tinha uma artéria pendurada com 40%, então pode ser essa artéria que tenha feito o infarto do miocárdio. O que mais que a gente tem que observar? As informações que eu tenho que ter do procedimento em si, que são fundamentais. Anestesia. Que tipo de anestesia foi feito? É bastante comum o pessoal na cirurgia lá no ADIB, né, no hospital que eu trabalho, é muito comum o pessoal, depois de fizer a parte, ele faz um bloqueio supraespinhal para poder facilitar em relação à posição do paciente. Então, às vezes, você pensa que o paciente está com algum problema, é o bloqueio que não terminou ainda. A monitorização que foi feita na sala de cirurgia, em relação à monitorização, balanço hídrico, se teve intercorrência ou não, se o paciente teve dificuldade para sair da SEC ou não, que isso aí geralmente é o anestesista que informa. A diurese do paciente, que às vezes o paciente já vem da sala de cirurgia urinando pouco, então a gente tem que pensar em relação à parte de insuficiência renal, que o paciente pode estar desenvolvendo a insuficiência renal naquele período. As drogas vasoativas, é interessante que, vou falar mais adiante um pouquinho melhor sobre isso. Quando o paciente chega, a gente já deixa ligado nitroprusiato, já deixa ligado noradrenalina, já deixa ligado vasopressina, já fica tudo pronto. As soluções concentradas. O paciente chegou, você não pode bobear muito com o paciente. Em algumas cirurgias, por exemplo, se você deixar o paciente ficar hipertenso durante alguns minutos, 10, 15, 20 minutos, você pode pôr a cirurgia a perder. Então, em determinado momento, fica um negócio meio maluco. Liga o nitro, desliga o nitro. Põe a nora, desliga a nora. Às vezes, no intervalo de 1 hora, 2 horas, você pode ligar e desligar o nitroprusiato, ligar e desligar a noradrenalina e a vasopressina 4, 5, 6 vezes. É habitual isso daí. A dobuta às vezes entra com a dobuta, às vezes entra em 15 microgramas, 10 microgramas e fica até o paciente ter alta. Às vezes o paciente vai com a dobuta do lado, porque é a situação, principalmente aqueles pacientes que já têm uma fração de ejeção mais baixa, que a gente já sabe. Da cirurgia em si, o procedimento, o que fizeram no paciente? O que aconteceu com ele? Como é que estava esse coração? Às vezes o cirurgião vira para a gente e diz, eu coloquei a válvula, a gente foi, mas estava muito friável o tecido, então você já sabe que vai ter que segurar bem essa pressão desse paciente, porque você corre o risco, o tecido é friável, você corre o risco de fazer um leak, de você ter uma descostura. Às vezes, tomando todo cuidado, isso acontece também. A duração da cirurgia, as intercorrências que aconteceram, os drenos, no nosso serviço, o hábito é colocar um dreno na parte direita do tórax direito, cruzar na frente e pegar o dreno mediastinal e cruzar. Então, você fica assim, o dreno do lado esquerdo é o mediastinal e o dreno que vai para a parte direita é o dreno que está vindo da pleura esquerda para poder fazer a drenagem. Pega esse dreno, na maioria das vezes, nós usamos aspiração, a não ser que tenha suspeita de ter uma fístula, a gente usa a aspiração, mantendo uma aspiração de mais ou menos 10 a 20, para quê? Para que você possa ter, para você evitar a formação de coágulos, que esses coágulos, se eles ficarem na região do externo, na região mediastinal, ou mesmo na região do tórax, eles podem provocar alteração da coagulação pelos coágulos em si. E você pode ter uma alteração importante. Se o externo teve que ficar aberto por algum motivo, tá? E que tipo de assistência ele veio. Por exemplo, precisou de balão intraórtico ou não? Precisou colocar algum outro tipo de assistência, principalmente? Precisou de SEC, nesse caso? SEC não, desculpa. Precisou de ECMO? Não precisou? A gente não tem ECMO lá no serviço. Mas, às vezes, é comum você receber esse paciente com balão intraórtico. Então, o paciente precisou do balão intraórtico mesmo depois da cirurgia cardíaca. Ele vem. Na SEC, eu tenho que prestar atenção na duração. Lembrando que SECs duradouras, SECs
geralmente maiores do que 85 minutos. Tem um trabalho que a gente vai mostrar na próxima, no próximo capítulo, vamos chamar assim, que existe um trabalho mostrando o tempo de SEC, de 85 minutos, como se fosse um denominador. Mas isso daí, não se iluda. O paciente que tem uma condição pré-operatória ruim, 40 minutos, 60 minutos de SEC, tem um efeito deletério tão grande ou mais importante do que um paciente que teve 90 ou 120 minutos, mas uma condição pré-operatória boa. Então, o tempo de SEC é uma estimativa para você ter uma ideia. Não se aferre. Eu sempre coloco para os plantonistas, para os meus residentes no hospital, o seguinte: protocolo é uma trilha por onde você anda. Protocolo não é um trilho. Você não tem que chegar e dizer, não, deu mais de 85 minutos, então é grave. Deu menos de 85 minutos, então é bom. Então, você não tem que seguir as coisas como um trilho. Você tem que usar as instruções para que possa trabalhar e formar esse modelo mental. Em relação à hipotermia, algumas cirurgias precisam que você tenha uma hipotermia um pouquinho mais severa, uma hipotermia de abaixo de 32 graus. Geralmente, esse paciente chega ainda hipotérmico. Tá? O tempo de anóxica, que é aquele clampeamento que eu comentei, quanto maior o tempo de anóxica, maior a condição que esse paciente tem. Se foi usado o antifibrinolítico, geralmente o pessoal faz o antifibrinolítico de rotina. E quanto de hemoderivados que esse paciente usou. Porque na hora que esse paciente chegar, se esse paciente começar a sangrar, eu preciso ter uma solução para ele. E eu tenho que usar de acordo com o que já foi usado. Se o cara já usou 10 plasmas na cirurgia e ele começa a sangrar, provavelmente não é uma coisa que vai ser corrigida com plasma fresco. Então tem que saber o que foi utilizado. Na inspeção geral, checar sondas e drenos, e uma coisa fundamental que a gente vai comentar no final, muito cuidado na passagem desse paciente. Às vezes o paciente estabiliza no transporte, o paciente está estável na sala de recuperação e o paciente chega, como hoje já me aconteceu uma situação dessa, hoje mesmo eu posso falar, que o paciente chega e para, logo na sala, logo na passagem para o leito. E parou por quê? Porque o transporte, aconteceu um probleminha no transporte. E esse probleminha no transporte levou à parada do paciente. Avaliar o nível de sedação também, a curarização, se o paciente já está curarizado ou não. É comum o pessoal da anestesia dar um curarizinho para poder fazer a transferência com mais facilidade. Na parte cardiovascular, fazer uma ausculta cardíaca, estiver procurando principalmente atrito pericárdico, você vai encontrar, mas principalmente se não tem sinal de tamponamento, que é uma complicação grave. Na parte respiratória, ver se o paciente está bem sincronizado com o ventilador, os parâmetros ventilatórios, ver a presença do dreno pleural, se o dreno pleural está drenando bem. Geralmente, a gente faz um raio-x logo imediatamente que o paciente chega, para poder ter uma ideia melhor. Na parte digestiva, se tem débito de sonda nasogástrica, se o paciente está usando ou não, se tem distensão abdominal ou não, é importante ver isso daí também. O paciente pode fazer também uma trombose mesentérica pós-cirurgia. Os sinais não são imediatos, mas é uma coisa que tem que prestar atenção. Mas já não estava distendido antes de avaliar. Avaliar o volume urinário, avaliar se não tem... Eu odeio essa palavra bexigoma, mas já estava lá. Eu gosto de chamar de distensão vesical. Esses termos assim são meio esquisitos. Monitorar sinais de sangramento em ferida operatória e débito do dreno. Essa parte do débito do dreno a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas é pouca coisa em relação a isso daí. E eu tenho que ver também os parâmetros de hemodinâmica desse paciente. Nos parâmetros de macrohemodinâmica, a pressão arterial média tem que estar monitorando. Geralmente a gente tem que manter um determinado valor, que a gente vai colocar mais adiante. A perfusão periférica, o tempo de enchimento capilar. Se o paciente está urinando ou não, geralmente o ideal é que você tenha pelo menos 1 ml por quilo por hora desse paciente. Uma pressão venosa central, que nem sempre a gente consegue a pressão venosa central. Geralmente o pessoal, quando faz o catéter venoso, ele acaba colocando lá dentro do átrio, às vezes até dentro de ventrículo. A gente vê o catéter, não dá para você ter uma pressão venosa central boa. O débito cardíaco do paciente, nós trabalhávamos com EV1000, mas aí houve problemas, como é o hospital público, problemas em relação à compra de catéteres. Resultado, a gente acaba fazendo um conjunto de perfusão pela parte de circulação periférica, pelos pés, a gente faz a avaliação desse jeito, né? E a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que a gente utiliza também quando o paciente, principalmente o paciente pós-válvula, quando a gente consegue um catéter de Swan-Ganz para pôr nesse paciente, né? Nos parâmetros microhemodinâmicos, a gente vai ver a saturação venosa central, lactato arterial, excesso de base desse paciente e a diferença veno-arterial de CO2, principalmente.
que a gente procura? Quais são as metas que a gente procura? A gente procura um índice cardíaco de pelo menos acima de 2,5 litros por minuto por metro quadrado. Uma frequência cardíaca de mais ou menos 80. Lembrar que o débito cardíaco ele é obtido pela frequência cardíaca mais o volume sistólico. Então, tem que estar pensando, se você quer melhorar isso daí, melhorar o débito cardíaco, você pode ter que colocar uma frequência um pouco mais alta. Uma pressão capilar pulmonar abaixo de 20, geralmente abaixo de 18 seria melhor, e ter uma extremidade aquecida, bem perfundida e ter um volume urinário adequado. Nas manifestações clínicas de baixo débito, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar. O paciente chegou, eu preciso manter esse coração perfundido, porém, eu não posso deixar a pressão muito alta e também não posso deixar a pressão muito baixa. Eu tenho que procurar deixar essa pressão, essa PAM, em torno de 65. Normalmente, a gente faz um corte entre 65 e 80, e também não posso deixar a pressão sistólica muito alta. E se eu deixar a pressão sistólica muito alta, eu corro o risco de desfazer o que foi feito, ou seja, vou submeter esse coração a uma tensão muito grande. Então, a gente procura evitar manter a pressão sistólica abaixo de 90, mas também a gente procura evitar que essa pressão sistólica ultrapasse 110. Então, você tem que regular numa faixa estreita a pressão sistólica. 90 no mínimo, 110 no máximo. PAM, 65 no mínimo, 80 no máximo. Tem que manter dentro dessa faixa. Por isso, o nipringinora. Tem que segurar o paciente nessa situação. Em algumas ocasiões, a gente pode ter um problema oposto à vasoplegia, que é o que a gente mais teme na cirurgia cardíaca, que é o problema de você ter uma resistência vascular importante, uma resistência vascular sistêmica importante. Aí o que você vai ter? Você vai ter um paciente que tem taquipneia, taquicardia, ele pode ter diminuição da temperatura dos membros e palidez, pode ter lentificação do enchimento capilar, mas a pressão está boa. Não, mas a pressão está boa, ele não era para estar fazendo isso. Lembrar da resistência vascular. Se você tiver o aparelho à sua disposição, o Vigileu ou o EV1000, você vai ver isso nos cálculos. Mas a maioria de nós não tem esse aparelho à disposição. Então, como não tem à disposição, a gente vai ter que ver na base da medicina raiz, né? Como diz o Rui, não na medicina Nutella, que é a dos aparelhos. Outra coisa que a gente pode ter também é o IV do reticular, cianose, a oligúria, a gente vai passar a ter um paciente com isso daí. O índice cardíaco ele vai cair, se você tiver esse tipo de problema da parte de baixo débito. A diminuição da saturação venosa central vai acontecer, o lactato, consequentemente, vai começar a subir e você vai ter uma tendência para acidose metabólica. O paciente está com acidose metabólica, toma bicarbonato. O paciente está com acidose metabólica, toma bicarbonato. Vai ver o débito cardíaco do homem. De repente, o problema é o débito cardíaco que está levando a acidose, o lactato está subindo e tome bicarbonato. Então, não é questão de corrigir a acidemia. Você tem que saber a causa da acidemia antes de começar a dar bicarbonato para o paciente. No manejo hemodinâmico do baixo débito, de forma resumida, a PAM. Se a PAM tiver menos de 65 e a pressão capilar pulmonar tiver abaixo de 18, o problema geralmente é ajuste volêmico, ou então tem que fazer o vasopressor se a volemia já estiver equilibrada. Eu não lembro quem foi que falou em uma das aulas em relação ao problema do volume, que raramente a gente precisa dar volume, na verdade, porque o problema é ajuste desse volume no organismo. Se por acaso a pressão capilar pulmonar estiver maior do que 18, é questão então do inotrópico, é melhor colocar um vasodilatador IV para poder ver se melhora a PAM depois do início desse inotrópico. Se por acaso a PAM tivesse acima de 65, começar um vasodilatador, porque o problema é da resistência, certo? Em relação às medicações que a gente utiliza, tá? A dobutamina é o inotrópico de escolha, tá? A gente não costuma usar a milrinona como escolha e deve ser mantida na maioria das cirurgias valvulares, principalmente, a gente costuma manter, nas primeiras 24 horas, a gente costuma manter com a dobutamina. A norepinefrina também é o vasopressor de escolha, são os dois medicamentos de escolha. A epinefrina, às vezes, a gente pode associar no choque refratário. Então, essa epinefrina ela acaba sendo a de escolha quando você tem o transplante cardíaco. No pior de transplante cardíaco, um paciente com bradicárdico, geralmente a gente usa mesmo a adrenalina mesmo, tá? A dopamina, a gente quase não usa mais hoje em dia e geralmente é quando o paciente não tem acesso central. Mas o paciente do pós-operatório de cardíaca sem acesso central, só se na hora de passar o paciente para o leito arrancar os acessos centrais do paciente. Mas é uma coisa que pode acontecer também.
Vasopressina, a gente costuma usar para paciente com síndrome vasoplética. Hoje eu tive um caso de paciente com síndrome vasoplética, nós tivemos que usar o azul de metileno para poder recuperar o paciente dessa síndrome vasoplética. Ele estava usando vasopressina, ele só respondia a vasopressina, não respondia a noradrenalina. Tá? O levomizedan não tenho muita experiência com ele, mas basicamente é um agente sensibilizador do cálcio. Ele pode ser usado principalmente da insuficiência cardíaca prévia. O paciente estava usando beta-bloqueador. Mas realmente a gente não costuma utilizar muito no PO de cardíaca, não. A milrinona, que a gente costuma utilizar, hoje, por exemplo, a gente paciente de trocar a milrinona pela dobutamina. Por quê? Porque a milrinona ela acaba tendo um problema de provocar uma vasodilatação periférica, que ela acaba atrapalhando o paciente. Então, você vai usar, mas você vai usar principalmente naqueles pacientes que têm problema da parte pulmonar. Aquele paciente que tem uma alteração pulmonar, um aumento da pressão pulmonar, e ele já tem uma pressão arterial média boa, mas para diminuir a resistência vascular periférica. Assim, eu tenho a diminuição da resistência vascular periférica e um inotropismo melhor, neste caso. A gente pode usar a milrinona. Outras coisas que a gente pode utilizar também, a nitroglicerina. Aí vem uma questão interessante. O pessoal coloca como esse slide, né? esse material, eu tirei do pessoal do Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, o pessoal coloca que, como tem um efeito predominantemente venodilatador, ele é o vasodilatador de escolha para a revascularização miocárdica. Tá, lá. Nos outros lugares onde eu pesquisei, que é do Fundão, no próprio Adibjatene e do pessoal de Ribeirão Preto, o pessoal escolhe o nitroprussiato para qualquer tipo de cirurgia cardíaca para poder fazer a redução da PA, seja em cirurgia valvar, seja em cirurgia de aorta, seja em revasc. Tá? Então, o pessoal não tem o hábito de estar usando a nitroglicerina. Quem coloca como sendo o ideal é o pessoal do hospital das clínicas, que eles têm muito mais cirurgia. E óxido nítrico, que há mais ou menos 2 semanas foi preciso a gente usar o óxido nítrico, eu tenho o óxido nítrico lá, que ele funciona como um vasodilatador pulmonar seletivo. Então, ele não tem praticamente ação nenhuma na resistência vascular sistêmica, porém, você usa na hipertensão pulmonar. E era um caso de hipertensão pulmonar, o paciente ele saiu da situação da cirurgia relativamente bem, porém, entretanto, todavia, era um paciente que tinha uma hipertensão pulmonar que atrapalhava bastante a parte ventilatória. Então, foi preciso usar o óxido nítrico, ficou 48 horas no óxido nítrico, a gente conseguiu tirar com uma certa facilidade depois e ele recuperou. Tá? Calma que já está acabando. Tamponamento pulmonar, tamponamento cardíaco, é outra coisa que a gente tem que estar bastante atento no período inicial. Hipotensão, estase jugular, abafamento de bulha, por isso que é interessante você fazer uma ausculta logo assim que o paciente chega. O paciente está com baixo débito e não consegue melhorar do baixo débito, tem que pensar nisso daí. Se ele faz uma PCR em AS, por exemplo, se tem um alargamento mediastinal na radiografia de tórax, etc. No ADIB, nós temos uma prática, que eu não sei se nos outros lugares tem, mas nós temos uma prática de, no leito, no box que vai receber a cirurgia cardíaca, a gente deixa uma caixa de tórax, uma caixa de cirurgia de tórax. Assim que o paciente chega, a caixa está lá. Então, se por acaso houver necessidade de ter um tamponamento cardíaco, ou melhor, se nós detectarmos que existe um tamponamento cardíaco e houver necessidade de uma drenagem imediata, nós estamos autorizados a abrir a caixa, paramentar, chamar o cirurgião cardíaco e, se for o caso, já começar a fazer a esternotomia, retirar a amarração do tórax e já entrar diretamente no pericárdio e tentar fazer a drenagem do pericárdio, certo? O cirurgião cardíaco chegando, refaz a montagem, refaz o que precisa ser feito. Então, nós mantemos uma caixa de tórax dentro do box do paciente, para esse tipo de situação, tá? Eu precisei utilizar apenas uma única vez, mas foi uma situação que realmente, não é que eu não queira passar novamente, eu espero nunca passar situações dessas com os meus pacientes, mas foi um tipo de situação extrema. A gente teve que fazer isso e o cirurgião chegou logo em seguida, mas realmente não teve sucesso na situação. Sangramento no pós-operatório. O paciente sangra, é normal sangrar, não é problema sangrar. Porém, cada lugar tem uma técnica diferente. Cada lugar tem uma expectativa diferente em relação ao tipo de sangue, a quantidade de sangue permitida no pós-operatório imediato. Tá? No pessoal do Hospital das Clínicas, o que acontece? Eles pedem que não exceda 500 ml nas primeiras 24 horas.
Se por acaso passar de 150 ml por hora, pede-se que seja chamado cirurgião cardíaca. Isso, pelo menos em 4 horas. Essa é a conduta do pessoal dos hospitais das clínicas. No pessoal do Ribeirão Preto, no pessoal de Ribeirão Preto, a coisa muda um pouco de figura. Se o paciente é admitido, vamos dizer assim, que ele sangre 400 ml na primeira hora, 300 ml por hora na segunda e terceira hora, e até 200 ml por hora na quarta hora. Se ele estiver dentro dessa faixa, não há necessidade de se pensar em reexploração mediastinal. É comum, por exemplo, no nosso serviço, que a gente mantenha a sala de cirurgia cardíaca montada nas primeiras 2 horas do pós-operatório. Depois de 2 horas do pós-operatório, o pessoal do centro cirúrgico liga, ou então nós ligamos para ele dizendo, pode desarrumar a sala, porque a sala fica pronta exatamente para que possa voltar. O que acontece? É em nosso serviço, no serviço do ADIB, que é onde eu trabalho. Nós temos o seguinte, a reintervenção está indicada quando tiver suspeita de tamponamento cardíaco, e nesse caso nós temos até a caixa de tórax, podemos fazer uma imediata no próprio box do paciente, tá? E se o sangramento for acima de 500 ml da primeira hora, acima de 400 ml na segunda hora, desde que seja 2 horas consecutivas, acima de 400 ml, 300 ml em 3 horas consecutivas, que daria 900, e acima de 1.000 num período de 4 horas. O paciente está com um sangramento bom, ele drenou 100 na primeira hora, drenou 200 na segunda hora, aí de repente o paciente drena 500, o paciente drena 600. Passou bastante de 1.000. A gente tem que chamar novamente que talvez tenha indicação de reintervenção cirúrgica. Tá? Outras coisas que a gente tem que estar prestando atenção. As metas para reposição hidroeletrolítica. Potássio. De preferência, manter esse potássio em torno de 4 ou acima de 4. Por que isso? Porque paciente com potássio sérico abaixo de 4, ele tem estatisticamente maior facilidade para fazer arritmia, principalmente fibrilação atrial e arritmias ventriculares. Magnésio, também de preferência acima de 2 mEq. Cálcio iônico sérico, acima de 1,13 mEq. O que a gente costuma fazer em relação a isso daí? A gente faz as gasometrias são feitas dentro de um determinado período. Eu costumo chamar da fitinha que vem da gasometria, eu costumo chamar de tripa, porque vem aqueles pedacinhos, né? Parecendo uma tripa mesmo. Então a gente faz uma venosa e uma arterial e vai fazendo a comparação. Vai vendo como é que está a saturação de O2, vai vendo tudo que você precisa ver, você vai vendo por ali. Então você tem a tripa, né, que a gente chama, vem a primeira. O paciente chegou, já faz a primeira. Observa. Vê quanto tempo você vai esperar. Pode esperar 15 minutos, 30 minutos. Depende do fator que está tendo problema. E você já faz a correção imediata. É uma coisa que é mais ou menos como o pessoal de aviação diz, né? Depois. São minutos de pânico, absoluto pânico, e horas e horas e horas de rotina. Porque depois que o paciente sai dessa fase, são horas e horas e horas de rotina. Então, é uma coisa parecida com aviação, né? No controle de temperatura, lembra que esse paciente ele foi colocado em hipotermia para fazer a cirurgia. Mas se você mantiver em hipotermia, você vai favorecer que esse paciente tenha acidose, vai favorecer que esse cálcio, que esse sódio de potássio do paciente caia. Então, há uma necessidade que a gente tenha uma ação direta sobre isso daí. Atingir e manter pelo menos 36 graus em até 2 horas. Então, é muito comum a gente usar o aquecedor para colocar esse paciente sair do problema da hipotermia. Às vezes, é necessário até usar fluido aquecido, um ringue ou alguma coisa desse gênero. Colocar a manta térmica e controlar a temperatura do ambiente. Bom, finalmente, as coisas que a gente tem que ter muito cuidado no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Instalação de paciente no leito. Esse transporte do paciente entre o centro cirúrgico e o leito, ele às vezes é mais deletério do que a própria cirurgia cardíaca. Nesse intervalo, às vezes a bomba de infusão não funciona direito e é um paciente que vem, por exemplo, com norepinefrina em doses de 1 micrograma por quilo, 0,5 microgramas por quilo, doses altas, em que, se você tiver um período de 5, 10 minutos de interrupção daquele fluxo, o paciente para. Foi o que aconteceu hoje com o paciente que veio da cirurgia. Simplesmente a bomba de infusão parou de funcionar. E era um paciente que estava usando norepinefrina, estava usando vasopressina e estava passando em vasoplégica. Ele saiu da cirurgia com a síndrome vasoplégica.
Então, o que acontece? Instalação do paciente no leito. Muito cuidado com a instalação do paciente no leito. A instalação ela tem que ser rápida, mas ela tem que ser muito bem feita. Porque se você não instalar logo esse paciente no leito, se você não monitorizar, se você não tiver com as soluções que você precisa correndo nesse paciente, você vai correr o risco desse paciente fazer complicação e você depois ter que correr atrás de uma parada cardíaca, por exemplo. A gasometria com eletrólitos está colocada para fazer de hora em hora, mas eu sugiro que seja feita conforme a necessidade. Fez uma gasometria, o paciente não está legal, não precisa esperar 1 hora para poder fazer a outra. Faz em 15 minutos. Lembre-se que é um recurso importante. Esse paciente já vem com PAI, não tem nenhum problema da dificuldade de funcionar. Você já pode começar a funcionar direto. Há até um detalhe interessante no manual de cirurgia cardíaca, que o pessoal fala que é sempre melhor você ter uma PAI femoral do que uma PAI radial, principalmente em paciente de cirurgia que vai mexer diretamente com a aorta, principalmente cirurgia de válvula mitral, válvula aórtica. É interessante você ter, porque ela te dá uma PAI mais fiel do que a PAI da radial. Tá? Soluções prontas antes da chegada do paciente. O que a gente costuma fazer? Como eu falei, o paciente está chegando, tá? Ele vem com o material que o anestesista está mandando? Vem. Às vezes a diluição não é a melhor diluição, a concentração não é a melhor concentração. Aí o que acontece? Já está montadinho lá, norepinefrina, já está montadinho o nipride, o nitroprusiato. Já está tudo montadinho lá. Se houver necessidade de colocar vasopressina, coloca. Está tudo preparado. Para quê? O paciente chegou, você já instala as soluções no paciente. Tem determinado serviço que você tem que pedir, aí a farmácia vai levar. Nessa brincadeira, você pode levar 15, 20, meia hora para poder chegar um determinado componente se houver qualquer problema burocrático no meio. PAI, posicionamento. Eu levava muito drible de paciente no começo da carreira por causa do posicionamento. Você chega, olha a pressão, nossa, a pressão arterial está 70 por 40. Caramba, está 70 por 40, aumenta a nora. Aumenta a nora e a pressão não melhora. Como é que o paciente está? Está com enchimento bom? Não está? Aumenta a nora. Aumenta a nora e, de repente, você olhava, a curva de PAI estava dampeada, a curva estava achatada. Aí a gente ia lá, mexia na posição da artéria radial, de repente, o paciente com 150 por 80, às vezes com 200 por 100 de PA por causa do aumento na nora. Por quê? A posição da PAI. Dá uma olhadinha na posição da PAI, dá uma olhadinha na curva, vê se a curva está com aquele entarezinho de crótico, pelo menos. Se tiver com aquele entarezinho de crótico, é um bom sinal, é sinal de que está bem posicionado, você pode confiar naquela PAI. Tá? Então, a gente já teve problemas de pacientes que receberam noradrenalina em excesso ou que passaram a ter hipertensão logo em seguida, porque a curva não estava adequada e não se prestou atenção nisso daí. Tá? Extubação. Geralmente, como o problema da parte pulmonar ele é bastante importante, agressão pulmonar e tudo mais, o paciente, quanto mais tempo esse paciente fica em ventilação mecânica, maior a possibilidade de dano, maior a possibilidade de infecção. Então, existe uma relação entre o tempo de ventilação mecânica e os problemas que o paciente pode ter no pós-operatório mais tardio. Então, a gente procura fazer essa extubação em menos de 8 horas, se for possível. Paciente não tem condição hemodinâmica, a gente programa para 12 horas. Tá? Pacientes que precisam ficar entubados mais de 48 horas, geralmente tem um péssimo prognóstico. Recirculação de sedação. Tome cuidado com isso, muito cuidado. Às vezes o paciente é obeso, o anestesista fez lá a medicação, o paciente começa a acordar, o fisioterapeuta, a equipe fica todo mundo contente, porque vai estubar o paciente, beleza, estuba o paciente, porém a recirculação, o sedativo ainda não terminou. Aí o paciente faz o rebaixamento de nível de consciência, faz a anoxia e para. Para quem estubou, não é porque estubou muito cedo, estubou, mas não levou em consideração a recirculação. Monitorização eletrocardiográfica. Mantenha o paciente monitorizado o tempo inteiro. Às vezes o pessoal chega, não, vou monitorizar, vou ajeitar a posição dele, vamos trocar esse lençol. Monitoriza o paciente. Principalmente as primeiras 2 horas, 4 horas no pós-operatório de cardíaca, elas são vitais. Situações, coisas que você faz ali, elas acabam repercutindo em toda a vida do paciente, repercute em toda a recuperação do paciente. As coisas que são feitas nessas primeiras 2 e 4 horas. Não é difícil, não é complicado,
O problema é que a gente tem uma imagem mental e você vê o que está acontecendo com o paciente e fazer a intervenção o mais brevemente possível. Tá? E, finalmente, mas não menos importante, o controle rígido da pressão arterial sistólica e da pressão arterial média. Existem situações em que o pessoal deixa escapar essa pressão ou então deixa cair essa pressão. Uma coisa que às vezes é importante, às vezes você está mantendo uma PAM e a PM está razoável no paciente, você vai e pode, está meio assim, deixa ele chegar a 60 de PAM, tudo bem. Aí uma revascularização miocárdica. Aí você vai lá, olha no monitor, o que você vê? Está lá o monitor todo bonitinho, de repente o paciente começa a fazer um supra. Este supra está mostrando para você que aquela PAM está baixa. Às vezes não vai ser lá. Às vezes você vê no monitor, quando começa a aparecer um supra que não havia. Aumenta um pouquinho a pressão e vê se aquele supra não desapareceu. Se aquele supra não desaparecer com o aumento da pressão, meu amigo, esse paciente pode estar infartando no pós-operatório, que é outra complicação também. Em termos de complicações e coisas mais detalhadas em relação ao que pode acontecer, as medidas que a gente tem que tomar, a gente pretende falar na próxima aula ou na próxima conversa, né, que a gente tiver. Mas eu falei muita coisa, tá? Falei muito, é muita coisa realmente para falar, procurei ser o mais sintético possível. Eu espero que tenha atingido o objetivo, tá? Então, vamos esperar para ver a próxima conversa nossa. Bom, caramba. Muita coisa, né? Caramba. Fantástica a tua aula, viu, Ailson? Fantástica. Obrigado. Eu fiquei muito surpreso mesmo, gratamente surpreso de ver a facilidade com que você conseguiu passar não apenas os conhecimentos, mas a tua experiência. Eu acho que a conjunção dessas duas coisas trouxeram uma riqueza muito grande dessa tua experiência, né, no manejo do pós-operatório. Então, parabéns por esse primeiro capítulo, né? Porque vai ter segundo capítulo, né? Sim. E olha que a gente vai ficar muito contente de novamente ouvir esse capítulo. Mas parabéns por essa primeira parte. Acho que todos nós ficamos muito satisfeitos e muito contentes de ter aprendido, de ter revisto alguns conhecimentos. Mas acho que deve ter algumas perguntas ali e até acredito que algumas contribuições também do pessoal que tem experiência no manejo do pós-operatório. Temos o Dr. Kleber, que está ali, que espero que ele também possa nos brindar com a sua experiência. Eu convidei especialmente para ele participar essa noite. Então, acredito que devem ter algumas perguntas. Essa parte eu vou deixar com o Rui para ele moderar, mas eu vou dar o start, talvez, no rol de perguntas. Eu vou me permitir fazer a primeira e depois deixo o Rui ele conduzir. Mas a questão é assim, nesse paciente no pós-operatório imediato, Ailson, ventilação mecânica, muito embora período curto é o que é preconizado, tentar extubar assim que possível, mas mesmo que seja nesses períodos curtos de horas, né, considerando que um paciente que está talvez com uma tendência, muitas vezes, a hipotensão, ou precisa, esse miocárdio, esse coração, de alguma forma, está submetido a um estresse. Ela tem que ser protetora, a gente tem que ter muito cuidado com PIP, a gente tem que ter muito cuidado com volume corrente. Como que deveria ser essa estratégia do paciente no pós-operatório imediato? Bom, a nossa conduta é realmente ventilação protetora. Você tem que tomar bastante cuidado com o PIP, você tem que tem que fazer volumes relativamente baixos mesmo, tá? Porque você tem que lembrar que esse pulmão foi muito mexido, é um pulmão, vamos dizer, não vou pedir um pulmão de Sara, mas é quase isso, porque é um pulmão que a condição dele fisiológica foi muito mexida. Então, a nossa conduta é, de preferência, manter em pressão mesmo, pressão controlada, tá? Fazer a ventilação protetora, manter o paciente com volume baixo, tá? Tomar muito cuidado com o PIP, essa parte do PIP, então, é muito importante porque você tem pneumotórax. É um paciente que tem pneumotórax. É um pneumotórax que é um pneumotórax que não é muito grande, mas você abriu esse tórax, ele tem esse pneumotórax.
Então, uma situação que a ventilação mecânica ela é guiada principalmente pela parte de oxigenação tecidual, mas dentro desse aspecto. Tem que levar a ventilação protetora. Você não pode deixar esse alvéolo encher demais, você não pode dificultar mais ainda a circulação que já foi sofrida nesse ponto aí. Perfeito. Rui? O Rui está internando o paciente ainda. Eu tô Não, tá aí, tá aí. Pensa no plantão direto do inferno, é o meu. Cara, tá difícil. Ter Covid não tá pouca coisa, não. Bom, por enquanto não temos perguntas, temos só uma pergunta do Vitor Arruda, perguntando se poderia falar mais sobre o azul de metileno. Sim. Até existe possibilidade, sim. Quando você tem o azul de metileno, ele basicamente ele trabalha em cima do óxido nítrico, né? E como ele age sobre o óxido nítrico, você acaba sendo uma medida, não vou dizer uma medida desesperada, mas é uma medida que você usa para tentar reverter a vasoplegia, tá? Hoje eu acabei tendo que usar, foi até uma coincidência, a gente acabou tendo que usar para reverter a vasoplegia de um paciente que chegou, parou e tinha uma vasoplegia muito importante. Eu não conseguia fazer a gente conseguia manter uma pressão sistólica, mas a pressão diastólica estava lá embaixo. Então até o colega estava usando uma expressão interessante que era como se você tentasse pegar farinha de trigo, né? Você pega a farinha de trigo tentando pegar de cima para baixo para tentar segurar o coração, ele tenta bombear, mas ele não encontra resistência aí, e não consegue fazer esse trabalho. Aí o que acontece? Você precisa usar alguma coisa que possa fazer esse trabalho. A vasopressina costuma responder bem, porém, uma das coisas que a gente pode fazer é usar o azul de metileno. O azul de metileno, geralmente, a gente usa numa dose de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Dose única, geralmente corre num sorinho de 200 a 250 em meia hora. Então, você faz esse volume para tentar ter essa resposta. O paciente hoje ele tinha 80 quilos, mais ou menos, a gente fez 120 miligramas, tá? Assim, daquele jeito, assim, responde, pelo amor de Deus, responde, porque foi uma cirurgia triarterial, neste caso aí uma cirurgia com três revascularizações, sem SEC, e um paciente que não tinha tanta deterioração assim. Mas fazer a sinovasoplégica não depende de perfil do paciente. É uma coisa que pode acontecer igual a questão do Covid. Tem paciente que tem tudo para fazer complicação do Covid e não faz. E tem aquele paciente que não tem e faz. Então, o azul de metileno ele tem essa característica. Ele pega, o óxido nítrico ele tem uma capacidade de vasodilatação bastante grande. Em situações inflamatórias, algumas situações inflamatórias, o paciente tende a liberar bastante na sinovasoplégica, a gente tem isso também. E a ideia é fazer o azul de metileno nessas situações. Nós usamos hoje, há poucas horas atrás, e teve resposta. A gente conseguiu ter resposta com o azul de metileno. Eu tinha muito tempo que eu não utilizava, coincidentemente utilizei hoje. Quer comentar sobre o azul de metileno, Alejandro? A minha experiência mais é no paciente com choque séptico, né? Mas eu costumo dizer que ele é uma ponte, né? Embora estamos falando de dois cenários completamente diferentes, né? A questão do azul de metileno no paciente pós-SEC, com uma vasoplegia diferente da vasoplegia que nós temos no paciente com choque séptico. Mas azul de metileno, certamente, a maior evidência, a maior força é um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Não tenho a maior dúvida. Até os melhores efeitos, né? Mas existe sempre essa discussão, né? Vasopressina, azul de metileno, qual é o xodó para uso, né? Mas eu tenho visto e ouvido aí dos colegas que têm mais experiência, aí no grupo vi que o Amiltinho está ali também, que tem bastante experiência, coordenando uma UTI de cirurgia cardíaca. Então, embora sejam dois cenários diferentes, mas certamente no POSEC ele tem uma vantagem muito maior, né? Bom, temos mais algumas perguntas aqui. A gente tem uns cardiologistas aí no grupo, se vocês quiserem participar, estou vendo o Zé Borrelli aí, o Alexandre Francisco, a Carol, que também fez UTI coronária por um tempo, né? Se quiserem deixar aí uma participação ou alguma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui da Fabiana, que ela falou que recebe poucas cirurgias cardiovasculares, mas que ela acha o maior problema o manejo do balão intraórtico.
Quer comentar, Ailton? Em relação ao problema do manejo do balão intraórtico, qual exatamente o problema? Porque geralmente, quando você precisa colocar o balão intraórtico, é porque você está tendo um problema sério de bomba, o coração não está conseguindo fazer o bombeamento da maneira correta. Quando você coloca o balão intraórtico, é para fazer esse ajuste como se fosse um inotrópico mecânico, né? Vamos colocar dessa forma. Então, quando você utiliza esse inotrópico mecânico, normalmente o paciente precisou no pós-operatório imediato do balão intraórtico. Há uma questão que a gente andou discutindo isso durante um tempo. Ano passado a gente discutiu muito isso, que é uma pressa em se tirar o balão intraórtico do paciente por causa das possíveis complicações. Então o pessoal fica muito ansioso em tirar o balão. Se o paciente precisou e ele está precisando dessa muleta, que não é nem exatamente uma muleta, uma cadeira de rodas motorizada para poder manter esse coração funcionando, não é que eu vou tirar não é que eu vou prolongar muito, mas não há nenhum absurdo em manter esse balão intraórtico 12 horas, 24 horas. Às vezes a gente consegue chegar a 48 horas com esse balão, para então você começar a pensar em retirar quando o paciente começa a ter melhores condições. Se o paciente começa a apresentar melhores condições da parte hemodinâmica, começa a apresentar melhores condições de débito cardíaco, e você pode começar a testar. Os balões de hoje, os balões que eu peguei na década de 90, nossa senhora, eram aqueles balões que pareciam um fogão, né? E eles faziam um barulho enorme e não eram tão eficientes assim, às vezes falhavam, uma outra bombada, tudo mais. Hoje, os que você tem são bem silenciosos, você consegue trabalhar com ele com facilidade. Se for o caso, você pode tentar reduzir para 1 para 2, fazer, não vou dizer testes, mas você vai fazendo experiências para ver como é que o paciente fica. E é mais ou menos aquilo que o pessoal faz com dobutamina, por exemplo. Eu falei até brincando que o paciente sai com a dobutamina, abraçado com a dobutamina quando ele sai de alta, porque também é uma pressa enorme do pessoal tirar a dobutamina. Tanto o balão como a dobutamina, como o inotrópico de maneira geral, tá? Às vezes o pessoal pensa assim, não, eu vou tirar o inotrópico como eu tiro a noradrenalina, como eu tiro a vasopressina. Você vai reduzindo, imediatamente você tem a resposta. Você vai reduzindo, imediatamente você tem a resposta. O pessoal esquece que quando você usa o inotrópico, a condição que levou o paciente ter aquela congestão, aquela coisa que está acontecendo com ele, em termos de congestão, de falência de bomba, etc., aquilo ali, você usou o inotrópico ele vai agindo até você ter um ponto de equilíbrio. Quando você tira o inotrópico, a resposta ela não é imediata. Você pode ter essa resposta, às vezes, em 4 horas. Você pode levar, às vezes, 6 horas para ter aquela resposta. E o paciente, a bomba começar a funcionar mal novamente, você pode levar tempo para ter essa resposta. Então, em relação ao balão, sempre que o paciente vem com o balão, eu não tenho pressa em retirar o balão, tá? Eu procuro, quando for retirar o balão, vou passar para 1 para 2, um ciclo para 2, beleza, vou passar um ciclo para 2. Aí daqui a 1 hora o pessoal, não, vou passar para 1 para 4. Não, espera pelo menos 4 horas, espera pelo menos 6 horas. As condições que levam o coração a ter um bombeamento ruim, a fazer uma congestão pulmonar e tudo mais, elas podem levar esse tempo para se manifestar. Então, não tenha pressa em tirar o balão. Tá? A recomendação que eu costumo fazer é essa. O Kleber está por aí. Ele está. Kleber, está me ouvindo, meu irmão? Estou ouvindo. Boa noite a todos. Oh, que bom, que bom. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu gostaria agradecer ali a tua participação. Todos aqui te conhecem. Ailson é nosso palestrante convidado, mas eu cumpri o meu oferecimento de te convidar para também você poder nos ajudar aí nesse debate. Então, gostaria de ouvir também as tuas considerações. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Quero fazer um agradecimento especial aos doutores Alejandro e Rui, pessoas das quais eu tenho grande consideração e respeito, e uma amizade de longo tempo. Eu quero parabenizar o Dr. Ailson pela belíssima apresentação de um tema extenso, que não caberia somente num capítulo de livro, nem tampouco numa aula, como foi hoje, mas sim num tratado, num livro propriamente dito. Na minha opinião, o Dr. Ailson ele conseguiu
a passear sobre vários aspectos da cirurgia cardíaca. Aspectos históricos da especialidade, com uma riqueza de detalhes que somente os especialistas sabem. Aspectos técnicos de monitorização hemodinâmica, e eu acredito que ele é do tempo em que se monitorizava pressão arterial média com cachimbo de mercúrio e Swan-Ganz, não por débito contínuo, mas por termodiluição. Sim, muita injeção. Ele conseguiu passear pelos diversos tipos de cirurgia com brevidade, comentou sobre a circulação extracorpórea. Antigamente, o conceito que nós tínhamos de cirurgia minimamente invasiva era a cirurgia que tinha ou não emprego de circulação extracorpórea, não o conceito atual que nós temos de TAV, por exemplo, né, que é o tratamento transcatéter de válvulas, principalmente válvula aórtica. Fez algumas referências importantes no transporte. A gente sofre muito com o transporte do paciente, mesmo com o centro cirúrgico sendo a poucos metros ou no mesmo andar da UTI. E para finalizar, eu gostaria de dizer que a gente costuma comentar que o indivíduo que tem expertise em pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele consegue trabalhar em qualquer UTI, porque ele tem segurança, ele tem um raciocínio rápido, ele tem atitude, porque ele consegue trabalhar com manejo de drogas vasoativas, monitorização hemodinâmica e dispositivos de assistência circulatória. E, com isso, ele pode, na grande maioria das situações, evitar um desfecho trágico para o paciente. Então, parabéns ao Dr. Ailson pela belíssima palestra nessa noite e agradeço mais uma vez por me dar a oportunidade da palavra. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado por essas tuas considerações. Eu vou colocar aí, talvez, um pouquinho de complicação, né? Para o meu amigo Ailson e também o Dr. Kleber gostaria também de opinar. O Ailson, você mencionou que, inclusive, num dos slides, o manejo da pressão com base na pressão capilar pulmonar, né? Inclusive com os pontos de corte a respeito dos valores de pressão de oclusão. Mas isso significaria, considerando também que a hipertensão pulmonar, portanto, pode ser uma complicação muitas vezes grave, que precisaria ser monitorizada. E o único dispositivo com acurácia seria o nosso velho catéter Swan-Ganz. Como fazer sem o catéter Swan-Ganz? A ecocardiografia tem suas limitações, tem o tórax que não permite boa janela, mas como fazer, então? Teria que ter de rotina os Swan-Ganz para todo paciente, já que os métodos de termodiluição transpulmonar, eles não avaliam pressão de artéria pulmonar. Como seria esse cenário, Ailson? Bom, o que a gente costuma fazer é o seguinte: eu não tenho Swan-Ganz o tempo todo. Até o começo do ano passado, ao final de 2019, se eu não me engano, a gente tinha disponível o EV1000 e, às vezes, eu tinha disponível também o Swan-Ganz. Às vezes, a gente estava com o EV1000 e colocava o Swan-Ganz basicamente para ver a mecânica pulmonar, basicamente para ver a pressão de oclusão de artéria pulmonar, essas coisas assim. A gente usava para isso daí. Eu não tenho mais. Como eu não tenho mais isso à disposição, o que a gente usa? O que eu preciso saber é se esse paciente ele está com a resistência vascular aumentada ou não. O que acontece? A gente acaba tendo que fazer as chamadas provas. Eu acabo tendo que mexer com as provas de volume. Eu acabo tendo que fazer, por exemplo,
eu vou ter que fazer não exatamente uma prova de volume. Foi o Rui que comentou a respeito do volume, que não é necessário, ou alguma coisa assim? Isso mesmo. O que acontece? Eu tenho um problema que eu posso ter uma vasoplegia, esse paciente pode estar começando a fazer uma vasoplegia. Se eu ponho um pouco mais de volume e esse paciente responde, se eu tiver, como a gente tem disponível, o ecocardiograma lá, se eu conseguir, pelo menos, ter uma noção de como está o débito cardíaco ou como está o volume ejetado desse coração, eu posso ter uma ideia se ele está fazendo isso de forma adequada e, de certa forma, indiretamente, inferir se eu estou tendo ou não uma resistência vascular aumentada. O que a gente usa, de maneira geral? A gente usa os aspectos clínicos em termos de congestão, enchimento capilar, temperatura, principalmente, a gente usa muito a temperatura e os pulsos pediosos, ver se a temperatura, a gente tem até uma certa classificação, se por exemplo, o pé tem que estar mais quente do que o joelho, se os dois tiverem, já não é um sinal, mas basicamente, se eu quero ver de forma séria, ou melhor, se eu quero ver de forma armada para que eu possa ter um resultado melhor, a gente usa o ecocardiograma. A gente vai pelo ecocardiograma principalmente para ver se a gente consegue ver o débito cardíaco. Tá? É não a medida exata, mas aquela medida de intensivista, né? Em que você vai lá, faz a medição, a melhor janela possível, e você tem uma ideia do volume injetado. Com a frequência cardíaca, você começa a ter uma ideia se está adequado ou não. E realmente é uma tendência do pessoal. Um dos grandes problemas que a gente tem também, o Dr. Kleber comentou, é como é que eu vou dizer, gente? Não é despreparo, não. É a variabilidade da experiência dos plantonistas. Porque às vezes você faz um trabalhão, pega um plantonista mais experiente, você faz um trabalhão em cima do paciente e tudo mais, e aí vem, de repente, um plantonista, não por culpa dele, obviamente, mas que, de repente, você atrasa uma resposta, alguma coisa, atrasa uma intervenção. Às vezes ele sabe o que fazer, mas atrasa uma intervenção, e aí você pega um paciente que você trabalhou durante 12, 24 horas em cima, e esse paciente, às vezes, acaba no êxito letal. Respondendo a tua pergunta, já estava fugindo, né? Em cima disso daí, o ecocardiograma, tá? A gente acaba utilizando o ecocardiograma. Esse dispositivo a gente tem e a gente acaba tendo essas inferições indiretas. Oi. Bom, temos mais perguntas aqui. Tem uma pergunta da Raíssa e tem uma pergunta da Aline que eu acho que termina agregando a mesma coisa. A Raíssa pergunta qual a rotina do marca-passo e a Aline pergunta, em caso de parada, se o ritmo for chocável, usar os fios epicárdicos do marca-passo, se é para usar os fios epicárdicos do marca-passo, e em caso de ritmo não chocável. E se é proscrito a RCP tradicional ou obrigatoriamente tenho que reabrir a toracotomia. Bom, a primeira pergunta foi em relação ao marca-passo, né? Isso. Normalmente, o cirurgião é que determina isso. Geralmente, cirurgias valvares, que tem uma chance muito maior de ter arritmia, principalmente a arritmia ventricular, ele já vem com fio de marca-passo, tá? Praticamente todos os pacientes que fazem cirurgia valvar, ele já vem com fio de marca-passo epicárdico, tá? Então, vem o fio de marca-passo epicárdico, às vezes eles vêm com o marca-passo, a gente vai e instala o marca-passo, e tudo bem. Na hora de você fazer, por exemplo, o paciente teve uma parada, o paciente de hoje teve uma parada, tá? A gente não faz a esternotomia, a gente faz a massagem direta mesmo, faz a massagem cardíaca direta. Tá? Vou poder ter um pouco mais de sangramento? Vou. Mas eu tinha uma situação em que era uma situação controlável. Eu só vou partir para a esternotomia se por acaso eu tiver uma situação que eu penso que tem um tamponamento ou alguma coisa do gênero e que eu vou resolver com a esternotomia. Então, a gente partiu para a massagem cardíaca direta. Na massagem cardíaca direta, a gente começou a fazer a adrenalina, no caso do paciente. Tem uma coisa que ela tem uma importância grande, apesar de ser uma coisa muito, muito simplória, mas é importante. Você fazer a massagem cardíaca do paciente e dar um pequeno treino nesse paciente, elevar as pernas desse paciente para facilitar o retorno venoso do paciente. Houve a reanimação, nós reanimamos o paciente, massagem cardíaca externa. Tá? Em relação ao ritmo não chocável, massagem. Não tem por que você estar dando choque num coração que não está fibrilando. Tá? A outra situação, você vai ligar, vai fazer o choque no fio do marca-passo. Normalmente, a gente não usa de fazer o choque no fio do marca-passo. Geralmente, a gente usa as pás mesmo, tá? Porque a gente não tem, o nosso desfibrilador, ele não tem a capacidade de fazer uma adaptação boa nesses fios de marca-passo para você dar o choque. Então, a gente usa as pás mesmo, tá?
a gente não usa o fio para fazer isso daí, não. E geralmente o fio a gente tira na véspera do paciente ter alta da UTI. Perfeito. Tem mais perguntas, Rui? Eu vi uma pergunta interessante aí sobre permissividade da hemoglobina. Passou aqui rapidamente. É uma coisa que eu pretendo abordar na próxima. Até tinha pensado, mas não vai ser possível a gente fazer dessa forma, colocar como um caso clínico, entendeu? E fazendo das complicações possíveis que podem acontecer. E essa questão da hemoglobina, eu não sei quem fez a pergunta, mas eu não lembro exatamente, eu não vi a pergunta toda, mas eu acho que tinha a ver com o nível de hemoglobina hematócrita que é permitido, para que a gente possa ter uma reposição, né? Eu não sei se era isso. Eu acho que o Rui está entubando o outro agora. Mas deixa eu te perguntar, e antibiótico profilaxia? Aí varia muito de lugar para lugar, né? No pessoal do ADIB, o pessoal gosta de fazer a cefuroxima se o paciente estiver internado há menos de 15 dias. No nosso protocolo, se o paciente está internado há mais de 15 dias, é feito com vancomicina. E se por acaso o paciente tiver menos de 15 dias, se faz com cefuroxima. Só quanto tempo? 24 horas? Não, a gente faz 48 horas, mas 48. O principal mesmo são a administração pré, per e pós-operatória, a gente faz a cada 8 horas que a gente faz. É porque, como a gente trabalha também com pós-operatório de neurocirurgia, né? Tem muito pós-operatório de neuro, e os dois usam a cefuroxima como antibiótico profilaxia, mas eles usam em períodos diferentes, entendeu? O pessoal escolhe fazer períodos diferentes. Então, às vezes, eu confundo um pouco. Mas é de 8 em 8 horas que o pessoal costuma utilizar e fica 48 horas, tá? Um dos medos é a questão dos cut-off para transfusão de hemoderivados, né? Isso talvez até para plantonista menos experiente pode ser um fator de angústia, né, de ansiedade. Mas assim como no transplante hepático tem cut-off diferenciados, como é que funciona no pós-operatório de transplante? Perdão, no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eu já tenho uma experiência um pouquinho mais vasta em relação à parte de corte. Por quê? Porque a gente aprende que o cut-off, ele tem que ser de uma determinada situação. Então, vamos dizer que os valores que a gente aceita normalmente seriam de 7 a 9 de hemoglobina, com hematócrito que não pode ser inferior a 27, tudo bem. Existem essas coisas escritas. Só que não é raro, pelo menos uma vez a cada 2 meses ou tudo mais, nós operamos testemunho de Jeová. Claro. E a gente acaba pegando pacientes em que o nosso corte ele vai bem mais para baixo. A gente acaba pegando pacientes em que o nosso limite, a gente já pegou paciente que no pós-operatório a gente trabalhou com paciente com 6,5 de HB, por causa do problema de ser testemunho de Jeová. Apesar de que o paciente fez a cirurgia assinando que, se fosse estritamente necessário, nós faríamos a transfusão, mas qual foi o critério que a gente usou? Basicamente, critério clínico. A gente foi vendo se tinha uma maneira de compensar esse paciente ou não. Agora, o que a maioria do pessoal fala em relação à parte de recuperação? Primeiras 2 horas, primeiras 4 horas. Procurar manter a hemoglobina acima de 9, de preferência em torno de 10, porque o conteúdo arterial de oxigênio melhora muito, você melhora muito a condição do paciente, a recuperação, a possibilidade de infecção, realmente ela acaba diminuindo bastante. Essas coisas mais permissivas, de 7, aí depende muito do paciente. Não é uma coisa que você possa dizer, colocar como uma linha, esse aqui é o valor correto. Vai variar. Essa experiência que a gente teve com o paciente de testemunho de Jeová, ela enriqueceu muito, porque é aquela coisa, não, o paciente vai ter problema, o paciente vai ter problema, o paciente vai ter problema. Aí, por incrível que pareça, a equipe passa a se preocupar mais e antecipar mais. Então, o que aconteceu? O paciente saiu sem problema, com uma hemoglobina mais baixa do que seria o esperado ou que é o recomendado. O problema era a hemoglobina ou o problema é que a atenção da equipe ficou mais apurada em cima daquele paciente pelo fato de ele estar com a hemoglobina mais baixa? Eu não cheguei a uma conclusão ainda, mas eles têm experiência de paciente até de 6,5 e o paciente suportou
e saiu bem do pós-operatório, sem ter infecção, sem ter nada desse sentido. E não é incomum, não. Pelo menos uma vez a cada 2 meses a gente tem paciente de cirurgia de válvula sendo testemunho de Jeová. Plasma, crio, cutóforo, rotina, não entendi? precisa... Plasma crio, sim. Plasma, um detalhe interessante para o pessoal que trabalha, pegou o pós-operatório de cardia. O paciente começou a sangrar, aquele inventário. O que o paciente usou na sala? Tá? Sangramento excessivo, sangramento acima do normal, no pós-operatório imediato, primeiras 2 horas, tem que pensar na heparina. É condição indispensável. Porque, geralmente, a correção da heparina, a protamina, o pessoal costuma fazer 1 para 1. Quanto entrou de heparina, quanto entrou de protamina e pronto. Você faz retira o efeito, né? Nesse caso aí, o antídoto. Usou como antídoto. Muito bem. Porém, tem determinadas situações em que o necessário para neutralizar a heparina chega a ser 1,3 da protamina. Então, a recomendação que a gente dá para o pessoal é o seguinte: o paciente chegou, está com sangramento. Esse sangramento é um sangramento que pode ser pela parte da heparina, não tem nada que tenha ficado, por exemplo, no centro cirúrgico, veio equilibrado com plasma, veio equilibrado com tudo. Primeira providência, protamina. Faz a protamina, em pelo menos verifica quanto o paciente usou de heparina, faz pelo menos 0,3 da heparina que foi usada para poder compensar. Equilibrou? Equilibrou. Ótimo, maravilhoso. Não equilibrou? Vamos partir para as possibilidades. Porque tem algumas coisas, às vezes, que a tecnologia nos favorece, ou melhor, que o pessoal... A parte administrativa. Tem algumas coisas da administração que eu fico meio curioso. Por exemplo, eles nos dão o fibrinogênio, a medida de fibrinogênio. Muito bem. Eu faço a medida de fibrinogênio quando o paciente chega, é coletado o fibrinogênio. Mas eu não tenho esse resultado de fibrinogênio, porque o laboratório do hospital não faz, ele é mandado para outro lugar. Aí eu vou ter o resultado desse fibrinogênio, às vezes, 8 horas depois, na melhor das hipóteses. Aí eu pego um paciente que tomou plasma, eu tenho um paciente que usou plaqueta, eu tenho um paciente que eu já fiz a protamina e o paciente volta a sangrar. Eu vou fazer crio. Não tenho nem o que pensar. Geralmente, eu começo a fazer, para corrigir a heparina, começo a protamina. Resolveu com a protamina? Não resolveu? Eu vejo o que foi usado menos. O que foi usado no pré-operatório? Usou plasma, usou plaqueta, usou numa quantidade razoável? Usou. Eu vou para o crio primeiro. Ah, não, não fez plaqueta. Eu vou na plaqueta. Eu não tenho tromboelastografia. Se eu tivesse a tromboelastografia, botou, pronto, eu já saberia o que é, mas eu não tenho, mano. Eu até sei ver a tromboelastografia. Até consigo identificar algumas coisas, mas não tenho o sistema. Se eu não tenho o sistema, a gente tem que trabalhar aquele modelo mental que eu comentei. Opa, o que ele fez menos? Ah, não, ele fez menos. Ele chegou a fazer crio lá no centro cirúrgico. Quanto que ele fez? É uma dose razoável para o peso? É. Ok, então tem que partir para outra coisa. O que pode ser? Pode ser plaqueta. Ah, pode ser, às vezes ele pode ser pela própria fibrinólise que está acontecendo e ficou com muito coágulo. Um problema sério que a gente enfrentou há algum tempo atrás foi o problema de ter a vaga na UTI de pós-cardíaca, porém o paciente saiu e o leito ainda não está pronto. A cirurgia termina e o paciente fica na sala de recuperação pós-anestésica. Pois bem, a ordenha de dreno é uma coisa que tem que acontecer, que se você não ordenar esse dreno, o coágulo começa a formar no mediastino e acaba levando a fibrinólise e leva a sangramento. Aí o paciente fica 1, 2 horas, às vezes, lá, até conseguir subir para o leito. Quando ele chega no leito, ele já está com coágulo. Pô, a gente fica de cabelo em pé, porque aquilo ali pode levar a um sangramento. Por quê? Por falta de drenagem, por falta de fazer a ordenha do dreno. Então, a gente já fica de cabelo em pé nessa situação. O que acontece? O paciente chegou, começou a sangrar, ficou 2 horas na recuperação pós-anestésica, eu vou fazer o tranexâmico para ele. É uma das primeiras providências que eu vou ter que fazer. Mas por quê? Exatamente por causa da situação. Se eu tenho na mão o tromboelastografia, maravilha. O dia que eu tiver a tromboelastografia, aí eu vou chegar e vou falar assim, não, doutor Alejandro, doutor Rui, eu fiz a tromboelastografia e nós detectamos isso. A gente não tem na mão. É complicado. Maravilha. Rui? Está entubando? Bom, não temos mais perguntas. A aula do Dr. Ailson foi excelente, né? Eu não consegui ver boas partes porque eu estava de plantão aqui, tendo intercorrência, mas
pouco que eu vi, ele conseguiu realmente fazer um resumo muito didático, muito prático. Vou com certeza reassistir essa aula daqui a pouco, a gravação. É óbvio, ele demonstrou aí que é uma pessoa que tem muita prática, né? Que realmente está acostumado com o assunto. Então, ele nos agraciou aí com essa experiência, né? Uma das melhores aulas que eu vi aí no grupo até agora. Poxa, muito obrigado. No WhatsApp o pessoal tá elogiando bastante, de verdade. Muito bom. Então, com certeza, vamos pedir uma parte 2 aí, né, Leandro? Como eu tinha comentado com vocês antes de começar a aula, o maior problema é que o assunto é muito extenso e a gente precisa resumir. Várias coisas ficaram sem ser faladas, tá? Provavelmente teria muito mais coisas para falar. Até seria bom que o pessoal desse um retorno, porque na semana que vem, ou na outra, de acordo com o que o Alejandro marcar, porque quando eu fiz a pesquisa para a aula, eu já peguei a parte das complicações. Então, já tenho todo o material para a semana que vem. Então, de repente, na semana que vem, várias coisas que ficaram faltando para esclarecimento, durante a semana, dá o toque, a gente corre atrás para poder fazer. Eu fiquei muito preocupado com o tempo da aula, porque o pessoal tem feito a aula em 40 minutos, 50 minutos. Eu sabia que ia estourar, mas eu procurei tentar estourar o mínimo possível para não ficar uma coisa extremamente cansativa, porque fica cansativo. Bom, agradecer a participação aí do Dr. Ailson, que foi uma aula realmente excepcional. A gente teve a presença aí de vários cardiologistas, de médicos intensivistas que fazem UTI coronariana, Dr. Kleber, cirurgião cardíaco, que participou também com os comentários. Agradecemos a todos aí, gente. Lembrando que a gente tem um grupo no YouTube chamado Medicina Intensiva Customizada, onde tem as aulas prévias e tem essa aula que a gente vai dar o up lá, daqui a pouco já está online. E divulguem, né, para a gente contar cada vez com mais pessoas, mais discussão. A nossa intenção é trazer discussão aí científica de alta qualidade na região, né? Já um pouco mais voltada para a nossa realidade, né? Alguns aparelhos que a gente não tem, o que está disponível. E o doutor Ailson deu show de bola aí, né? Mostrando com o que a gente está, o que a gente tem, né? Como que a gente faz com os recursos que a gente tem. Então é isso, gente. Foi excelente a aula. Parabéns a todos e acessem lá o nosso grupo no YouTube. Alejandro, quer encerrar? Sim, eu, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer ao seu caro colega Ailson pela bondade que teve de preparar essa magnífica aula. Para mim também foi uma aula excelente, prática e que veio justamente a cumprir com o nosso objetivo do grupo, né? Medicina intensiva customizada, a gente trabalhar e otimizar os recursos que a gente tem. E num cenário de cirurgia cardíaca, certamente é altamente desafiante, né? Se já numa UTI convencional imagine-se numa UTI onde se faz pós-operatório de um paciente tão delicado. Então, essa experiência rica que o Ailson trouxe com relação ao manejo e essa cota de experiência que ele pôs, realmente para a gente, acredito que foi muito, muito enriquecedor e muito elucidativo. Então, muito obrigado. Muito obrigado também à participação do Dr. Kleber e a todos os colegas que participaram ali. Vi a lista dos nomes, fiquei muito contente de ver bastantes nomes que eu convidei para participar. E aquilo que a Wilson falou, acho que seria bacana rever. Eu me comprometo a rever, vou rever a aula e colocar talvez algumas outras dúvidas na próxima reunião, que eu já prevejo que vai ser também fantástica, porque vai emendar essa daqui, então vai ser muito boa, né? Então, convido também a todos a participar. Avisaremos com antecedência a data, talvez seja a semana que vem, mas vamos coordenar essa questão logística para poder definir e a gente vai avisar. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui e especialmente a doutora Ailson. Ailson, suas palavras de despedida. Muito obrigado. Eu realmente fiquei ansioso, tá? Porque eu prezo muito o grupo em si e a última coisa que eu queria era fazer alguma coisa que fosse desinteressante, maçante, ou que não trouxesse nada para o pessoal, né? A oportunidade, na verdade, não é uma coisa que você, diga assim, tenha dificuldade. Quem tiver experiência para trazer, traga, porque, puxa vida, o que eu reaprendi, o que eu aproveitei revendo diversas coisas na parte teórica que eu faço na prática para preparar,
é como se a gente aprende muito mais quando a gente tenta passar para os outros. Isso aí eu acho que é fantástico, tá? Se puder, eu vou encher o saco de vocês de novo, tá? Várias vezes, tá? E realmente a experiência é fantástica. Muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de vocês. Ok, vamos encerrar então. Convido a todos também que intensivistas, pessoas que trabalham em UTI, que gostaria de participar do nosso grupo, né? Temos um grupo de altíssima qualidade, com médicos que estão em todo o Brasil. É um orgulho ter formado esse grupo, que são justamente as pessoas que estão palestrando, né? Todos nós, esse foi o objetivo, nós mesmos trazer a nossa experiência e poder fazer essas aulas. Então, os objetivos do grupo estão se cumprindo e convido quem tiver interesse, faça contato comigo, com o Rui, para poder fazer a inclusão nesse grupo. Mas desde já fica o compromisso, né? Entra no grupo, mas vai ter que dar uma aulinha, né? Então, tá aí o convite, mas também está aí o compromisso, né? Então, tá aí. Muito obrigado, boa noite. O Rui encerra já a nossa reunião. Falou, gente. Boa noite para todos. Eu já vou dar o up daqui a pouco, tá? Tchau, 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 tchau.